Olá, é uma alegria ter você aqui no nosso podcast Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB de São Paulo. E hoje nós temos a alegria de trazer uma convidada muito especial, ela que é capixaba, advogada e influenciadora digital das mais prestigiadas no Brasil, especialista em crimes de gênero e direito antidiscriminatório. É a doutora Faida Bello. Muito obrigado, doutora, por ter comparecido aqui ao OAB de São Paulo. Olá, doutor Sergei. Olá a todos e todas que nos assistem e nos escutam. Honra minha poder estar aqui. É sempre uma alegria vir a essa OAB que me acolhe tão bem. A doutora mora no Espírito Santo, mora advoga capixaba mesmo. Raiz. Agora, quanto ao advogo, eu advogo no Brasil todo inteiro. E essa questão de discriminação, que a gente sabe que ainda existe, é uma maneira muito mais latente do que a gente imaginava, ela já chegou no Poder Judiciário de maneira adequada? Os tribunais estão encarando isso de maneira, pelo menos, satisfatória? O senhor diz... Com relação aos processos, as questões propriamente que viraram um processo por discriminação ou um processo de indenização, já existe esse condensamento no Poder Judiciário dessas ações? Isso o senhor diz contra as mulheres? Contra as mulheres. Ah, entendi. Sim, porque contra o homem não tem, né? Não, porque vai... O homem discriminado é mais difícil, né? É quase crime impossível, eu diria. É verdade. Olha, a gente precisa lembrar que o judiciário, o poder público, enfim... O Estado do Brasil, ele foi criado por homens e para homens. Obviamente que hoje a gente tem um avanço grande, mas a gente ainda recolhe resquícios de toda essa história. O judiciário ainda é muito misógino, ainda é muito machista. A gente precisa lembrar que quando a gente fala que o Brasil tem um machismo que vem de uma estrutura, eu preciso lembrar que isso não está apenas nas casas. Este homem que usa uma toga, que usa um terno, ele também mora em algum lugar. E ele faz parte de toda essa estrutura. Então, infelizmente, ainda o judiciário é misógino. Claro que avançamos muito hoje temos juízes e juízas que entendem que o início não foi igual para homens e mulheres. Ainda que a gente tenha hoje uma lei máxima que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, no mundo real isso não se aplica. Então é importante que o judiciário entenda a história, recolha o viés íntimo e veja que a mulher ainda sofre no Brasil pelo simples fato de ser mulher. Eu estava pensando aqui, quando eu era pequeno, eu via aqueles papeizinhos que chegavam em casa na escola. E eu, como sou filho de uma mulher que foi conselheira daqui da OAB, a primeira mulher conselheira. A gente estava falando aqui com a Patrícia, que é a presidente, que foi a primeira presidente mulher da OAB São Paulo. Exato. E minha mãe, Zulaê Cobra, foi a primeira conselheira seccional. Não só tinha ela entre os homens. Tudo bem que eram bem menos na época, a quantidade de conselheiros. E eu recebi aquele papelzinho de reunião de pais e mestres. E eu ouvi você começar a cumprimentar com todas e todos. A linguagem também tem um papel nessa mudança de cultura, embora algumas pessoas reclamem muito, porque pais e mestres, por que não é reunião de mães e mestres, uma vez que nem pais vão, né? Tudo bem que o pais aí é plural, né? É majestático. Mas não tem um significado também? Sim, vamos aqui pular para nossa casa, né? Esse mês foi o dia do advogado. Eu posto e escrevo o dia da advocacia. Né? Nós ainda temos a ordem dos advogados do Brasil e não a ordem da advocacia do Brasil. Então, vamos lembrar que é isso. As leis, os órgãos, eles foram criados por homens e para eles, e não
havia ali no plano uma ideia de que as mulheres ocupassem esses espaços. Por isso é importante que os homens entendam o papel deles nessa luta. É importante que os homens saibam que não trata-se aqui de uma guerra de mulheres contra homens, mas de uma união de mulheres e homens para que todos possam ter direitos no mundo real iguais, deveres iguais, para que a gente possa ter um Brasil realmente mais justo e mais equânime. Eu digo que eu sou feminista, mas eu tenho minhas dúvidas por conta dessa herança genética forte, essa coisa atávica do machismo que está dentro de todo homem. Todo mundo tem um pouquinho. E eu luto contra isso. Salvo engano, agora aqui na UAB, agora é Casa da Advocacia, as novas inaugurações. Foi bom você ter lembrado. Salvo engano, agora as novas casas são Casas da Advocacia, para poder tirar esse emblema. Precisa ser não basta ser não ser machista, precisa ser antimachista também? Exatamente. O homem, eu estou falando do homem. Exatamente, porque quando a gente fala sobre o machismo, ele é ruim para as mulheres? Obviamente que sim, mas ele é igualmente ruim para os homens. Então é importante que a gente saiba que até no meio onde a gente cresce, onde a gente é educado, que a gente convive, a gente acaba alimentando e fazendo crescer esse machismo, ainda que seja de uma forma velada, ainda que seja de uma forma muito leve. Então é importante que os homens saibam o quanto eles precisam ser antimisóginos, anti-machistas, para que a gente possa ter um dia uma igualdade de fato entre mulheres e homens. E as mulheres, doutora, elas também são machistas? Porque às vezes eu vejo muito assim, mulher falando, eu nunca tive nenhum problema. Ela não percebeu ou ela está mentindo? Ela não sabe, porque vamos aqui colocar uma coisa importante. A mulher não pode ser machista, ela reproduz o machismo. Não, eu digo, né? eu perguntei errado, eu me expressei mal. Eu digo assim, mulheres que negam a existência até mesmo do machismo, dizendo assim, olha, eu nunca tive problema na minha vida, imagina, isso nem existe. Isso é fruto de todo um histórico pela qual o Brasil foi criado. Eu sempre gosto muito de puxar a história. Exatamente, de relatar a história, ainda que rapidamente, para que a gente entenda. A Europa, ela trouxe um plano que era a meta dela para a criação do Brasil. E o plano era este homem líder, que era quem? O patriarca. E a mulher era um adereço. E junto veio um padre, porque as leis do Estado ia ter uma forte influência religiosa. E sob essa ótica que as leis foram criadas. Lembremos aqui que a mulher não era tida nem como um indivíduo na lei. Vejam aqui que os homens tinham o poder sobre a vida, o corpo e até a morte dessa mulher com as bênçãos da lei. Então, todo esse resquício histórico da forma como o Estado foi moldado, como a nossa sociedade foi criada, acaba por o quê? Normalizar o machismo. Então, muitas mulheres, inclusive, não têm nem ideia de que são vítimas de violência, porque foram educadas que aquilo é o normal de uma relação. Que foram educadas que o homem, sim, ele pode ser mais agressivo, mais áspero, porque ele é o líder, ele que manda. A gente tinha uma lei dizendo que o homem era o líder da casa. Ele era o líder... O pátrio poder era do homem. Exatamente. Mudou a lei, mas ainda continua. Ou seja, como que você muda todo esse histórico de uma cultura que foi posta e alimentada? Não é tão simples assim. Não é da noite para o dia. Por essa razão que quando a gente olha quais são as mulheres vítimas de violência, isso vai de uma mulher pobre que mora lá no morro até uma mulher milionária, letrada, com diploma. Isso vai de uma mulher simples até uma juíza. Por quê? Porque a gente fala de uma
estrutura que o Brasil foi criado. Então, quando a mulher fala, eu não acho que existe, é porque, na verdade, isso foi, na nossa educação, na nossa mente, normalizado. Entendi. Agora, é difícil estabelecer esses conceitos. A doutora falou da própria mulher ser machista. Reproduzir. Mas e ser também? Porque... Ser não tem como, só homem. Porque aí então eu questiono, porque quando a gente inaugurou aqui as delegacias da mulher, minha mãe também ajudou a fazer as delegacias, justamente porque a mulher era mal atendida pelo homem, principalmente na violência. Aquela história do delegado não querer se meter, porque o homem e tal. A gente teve muitos casos de delegadas arbitrárias com a mulher. Não sei se por personalidade ou por uma questão de machismo dentro dela também. Não, você acha que não é possível? Então, na realidade, é só... Você falou da juíza. É pra gente arrumar as coisas. Quem pode realizar o machismo? O homem. Isso é intrínseco do homem. Agora, as mulheres reproduzem, entende? Porque ela não é homem. Agora, sim, é bem realidade que não só em delegacia, tanto o judiciário, até na nossa advocacia, muitas mulheres reproduzem o machismo. Mas volto aqui e reafirmo que isso é culpa de toda essa herança histórica. Quando a gente vai para um outro campo, que a gente ouve muito, porque mulher não gosta de mulher, mulher não elege mulher, mulher não vota em mulher. A razão é muito simplória. Fomos educadas que o lugar de poder é para o homem. Ele que sabe liderar. Ele que sabe como gesta as coisas. Então, quebrar, romper esse dogma não é tão simples. É por isso que porque, na verdade, como a educação majoritária mudou, tem muitos pais bons, eu reconheço alguns pais bons. É raro, mas acontece. Mas ainda a mulher que forma, que cuida do filho, ainda mais para a realidade do Brasil, pelo menos que eu conheço. Muitos pais vão embora. E tem mulher também que acontece isso. Ela não quer o pai porque o pai é tão ausente, tão ruim para o filho que ela cria sozinho. Essa mulher com essa influência, ela às vezes não passa para o filho ou para a filha uma reprodução de um machismo. Por exemplo, o filho ganha uma bola, a mulher só uma boneca. Não estou dizendo que está errado ganhar boneca, mas assim, uma reprodução de qual é o papel que aquela criança vai ter na vida adulta. Na realidade, homens e mulheres, não vamos botar aqui a culpa na mulher apenas, né? Eles reproduzem todo esse histórico. E isso ocorre não apenas em lares onde tem as mulheres, mas onde tem mulheres e homens. Um exemplo prático, o senhor lava a louça? O senhor lava o banheiro? Eu lavo. Então, tem muitos homens que entendem que isso é o quê? É trabalho de mulher. Mas ainda tem isso. Todo mundo suja a casa. Nossa, eu adoro lavar louça. Todo mundo come na casa. Então, assim, esse trabalho doméstico, ele não tem gênero, entende? Entendi. O que eu faço enquanto eu falo pro meu filho ir jogar bola? Eu falo com a minha filha para arrumar a casa? Ou eu digo, todos os dois, cada um vai arrumar uma parte e depois cada um brinca com aquilo que acha que é para poder brincar? Claro. Então, ainda que de uma forma sutil, a gente dentro da nossa casa vai alimentando esse ciclo. E por essa razão é tão complicado. Um outro ponto que eu gosto muito de expor é que filhos que crescem vendo relações abusivas acabam crescendo achando que aquele é o normal do amor. Que o amor é agressivo, que o amor é assim. E isso faz com que essa criança amanhã vire um homem abusivo. Essa moça viva e aceite essa relação abusiva porque acha que aquilo é a praxe, aquilo é o normal. Então, esse debate é extremamente importante, porque a gente precisa saber do lugar onde a gente está, o que a gente tem feito dentro da nossa casa para alimentar
todo esse ciclo dessa falsa ideia de hierarquia de gênero. A gente precisa parar de achar que é apenas o poder público, o único ator responsável para resolver este problema. Cada qual tem a sua parte nisso. E isso começa dentro da nossa casa. A gente reconhece que houve um avanço na legislação, quero ouvi-la também. Nós temos feminicídio, nós temos medidas protetivas. E eu falo assim, quanto mais legislação a nível federal, estadual, aquela lei que tem que ter nos bares do dono do estabelecimento, a mulher poder denunciar, tem que ter uma ampla proteção. Porque, e aí vem minha pergunta, a gente está aumentando o cabedal e ainda a mulher apanha e morre na mão do homem em números extraordinariamente vergonhosos. Eu falo muito que o Brasil ele não precisa de mais leis, né? Porque o senhor é advogado, eu sou advogada, a gente sabe que você respira é uma lei nova, quando você dorme é uma súmula, quando você virou o rosto, o Supremo já criou o quê? Uma Prudência. Então, ser advogado no Brasil não é fácil, não é isso? Mas ser advogada mulher é mais difícil. É isso. Agora, esse ponto que você trouxe é extremamente relevante. E ele mostra algo muito claro. Porque ainda hoje no Brasil, uma mulher morre a cada 6 horas. Mesmo o homicídio tendo uma pena de até 30 anos. Vamos aqui dizer que não é baixa essa pena. Não. É uma pena alta. Então, por qual razão? Porque a gente se preocupa muito com a repressão. A gente se preocupa muito com a pena. Só que mais importante que prender esse homem que mata essa mulher é evitar que essa mulher morra. E é neste ponto que a gente falha. É nesse ponto que a gente está errando. Você diz da cultura. E lembrar que o homicídio ele é o último grau do ciclo de violência. Exato. Antes disso, houveram várias outras coisas que foram ignoradas, que foram minimizadas, até então que essa mulher morre. Por um outro lado, a gente volta ao nosso outro papo que foi ao início. A gente precisa falar de uma educação antimachista, de uma educação antimisógina, porque mais importante que a repressão é prevenir. Se, por um lado, obviamente, eu preciso ter leis que reprimam o crime, por um outro lado, eu preciso falar de educação para evitar que esse crime ocorra. Eu não resolvo o problema de violência contra a mulher apenas com leis e penas. Eu preciso saber que isso foi uma herança histórica a qual a nossa cultura foi fundada. E isso, lei nenhuma muda. Eu preciso de educação. Eu preciso de mente aberta para saber que a gente precisa de onde está, fazer a nossa parte para que isso acabe. Você deve estar gostando bastante da entrevista. Nós vamos parar um pouquinho, fazer um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com a doutora Faida sobre essa mentes e corações abertos. Até já. Você quer receber todas as novidades do que acontece aqui na OAB São Paulo? Quer receber em primeira mão os editais de abertura de inscrição nos projetos, os eventos, os lançamentos? Então é muito simples, é só fazer a sua atualização cadastral. Vem comigo que eu vou te mostrar um passo a passo como é simples. Primeiro você acessa o site da OAB São Paulo e na página inicial procura por atualização cadastral ou vai direto aqui no cadeado. Ao clicar, vai abrir a página da área restrita. Coloque as suas informações e faça seu login na área restrita. Agora é só preencher os seus dados cadastrais. Autodeclaração de raça ou cor, endereço de e-mail. Uma dica. Selecione SIM para autorizar o envio de mensagens da OAB São Paulo e no telefone celular, confira o seu número e também selecione SIM para autorizar o envio de mensagens instantâneas
diretamente para o seu celular. Assim você fica por dentro de tudo em tempo real. Endereço profissional, telefones profissionais, endereço residencial, telefone residencial e endereço para receber correspondência. Clique em continuar e na próxima tela você vai receber a confirmação de que os seus dados foram atualizados. Pronto, tá feito. A OAB cada vez mais moderna e próxima de você. Voltamos a apresentar o Pontos e Vistas, que é um videocast da UAB de São Paulo. E hoje com a doutora Fayda Bello. Doutora, você falou das mentes, e eu até acrescentei o coração, né? Mas é a mente, né? O ser humano precisa largar a mente. Nessa questão cultural, já que a gente reconheceu que houve um avanço na legislação, e a própria doutora disse, não precisamos de mais lei, já tem uma fúria legiferante no Brasil. Na questão cultural, a gente consegue estabelecer o quanto que a gente evoluiu? Porque assim, a doutora disse mesmo, né? Tem homem que ainda quer que a mulher sirva o prato na mesa, ainda tem muito isso. Tudo bem, se ela poder servir, desde que ele a sirva também, enfim. A gente conseguiu evoluir quanto, assim? Dá para saber? Avançou muito. Avançamos tanto em leis, tanto da forma como o mundo, o Brasil e até as próprias famílias enxergam a mulher. Enxergam, na verdade, essa relação homem-mulher, né? Hoje, a gente vê mulheres ocupando cargos de liderança, a gente vê mulheres que são chefes de família. Nós vemos hoje homens que ficam em casa para olhar os filhos, arrumar a casa, enquanto a mulher tem um emprego fora de casa. Então, a gente avançou, sim, muito. Mas, obviamente, que ainda há muito a se realizar. Ainda que de uma forma pequena, em muitas casas até que entendem que não existe essa hierarquia entre gêneros, acaba reproduzindo o machismo. Eu gosto muito de dar o exemplo da minha casa, né? Porque eu sou a única mulher. Eu tenho um marido, 2 filhos e 2 netos. Todos homens, né? Isso é igual minha mãe falava isso. Minha mãe também tem 3 filhos, é filha, né? Última filha de uma, ela fala assim, eu sou feminista que só tem um homem na minha vida. Exatamente isso. Mas isso foi um presente que Deus deu para mim, porque eu sofria com a minha mãe, né? Porque eu tenho um irmão só, né? E ele era o reizinho, tipo, ele não pode ir lavar louça, ele não pode botar um arroz no fogo, ele não pode... Mas, mãe, ele é homem. Era o que eu ouvia sempre. Eu quero ir em uma festa. Não, você não vai. Mas o irmão vai. Ele vai porque ele é homem. Eu falava assim, eu quero ir virar homem então, porque eu não posso fazer nada. E aí eu ganho 2 filhos homens. E foi nesse momento que eu falei, agora é minha vez de mudar, de romper ali o ciclo. Então eu fiz todo o oposto com os meus filhos. Eu fiz todo o oposto com o meu esposo. Mas ainda assim, em algum instante... O marido reproduz, mesmo sendo meu marido, reproduz algum machismo. Sim. Aí eu falo assim, epa, vai ler meu livro, rapaz. Vai ler. Uma coisa atávica, né? Atávica, ele não controla. Aí ele fala assim, ai meu Deus, é mesmo. Ai, amor. Homem, né? Eu falei, Esqueci. Então, é isso. Então, distrair. Ainda em casas onde se fala muito disso, onde se enfrenta muito isso... Uma hora ou outra, o machismo, ele aparece porque vem da nossa história. O Brasil é, há 15 anos, o país do mundo que mais mata as mulheres trans. Por quê? E mais ainda, mata com requintes de crueldade. E a razão é muito simplória. Porque... são corpos que entendem-se que tinham que
ser o altivo, o viril, o homem. E tudo que foge a isso é como se fosse uma agressão. Um ataque, uma agressão a minha segurança. Exatamente. A segurança do lugar do homem. Exatamente. Porque não é o homossexual, não é a pessoa só, não sei se só, né? Se a pessoa diz, eu sou homossexual, tudo bem. Para esse homem, em termos, esse machista. Mas isso. Que o trans, ele se veste, não é isso? Não. A mulher trans, a gente fala em gênero. Tá. É homem e mulher. Ela nasce com um corpo que é o oposto ao gênero dela. Mas aqui, isso mostra o quê? Que tudo que pode gerar um ruído desconforto nessa imagem de homem hétero é como se fosse rechaçado. Eu preciso eliminar para que isso não mais ocorra. Então, a gente precisa falar de uma forma violenta, agressiva, não só com as mulheres cis, mas também com as mulheres trans ou qualquer outro corpo que tente, de alguma forma, romper essa imagem de homem hétero, alfa e altivo. É por isso que eu citei essa questão do homem trans, porque tem gente no Brasil que se elege com essa história do banheiro. As pessoas, uma parcela da população adora essa história no sentido violento, que o homem trans, ao frequentar um banheiro das mulheres, imagina, ele vai entrar lá, vai querer pegar uma criança, sendo que a violência maior contra a mulher é em casa. Então tem gente que se elege só com esse incômodo, porque o homem trans ele não pode ir no banheiro masculino. Porque lá ele vai morrer e ele vai ser cruelmente morto, talvez. Então tem gente que se elege com esse discurso. Imagina, vai entrar lá, aí vai ter uma criança lá, uma menina, vai... Como se isso fosse o fim do mundo. Na realidade, eles usam o discurso muito contra as mulheres trans, né? Como se elas fossem abusar de outras mulheres. Isso, também, para a mulher a mesma coisa. Sendo que, quando a gente olha os dados, mais de 80% dos estupros são realizados em casa. E sempre por alguém muito próximo a essa vítima, e sempre com a grande massa contra crianças de 0 a 13. E os estupros que são realizados fora dessa casa, eles são na rua e geralmente realizados em sua ampla maioria por homens héteros. Esse debate é difícil, né, doutora? É difícil que as pessoas elas têm uma resistência. Tem resistência porque não olha número, né? Eu falo que o povo, como olha a Bíblia, ela fala o quê? Que o povo ele padece por falta de conhecimento. É exatamente isso. Então, quando eu não leio os dados, eu não sei a história, eu ignoro fatos, eu então compro qualquer reggae que qualquer vem aí e venda, né? Então, é muito importante que a gente saiba que o estupro, ele, em sua grande massa, é realizado por homens héteros, né? A grande massa de crimes que invadem e violam um corpo de mulheres e meninas são realizados por homens héteros. Muito bom. Sempre bom repetir esse assunto, ainda mais com uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta história. Você tem um Instagram com milhares e milhares de seguidores. Eu tive a oportunidade de olhar algumas coisas. Sei que você estava numa agenda corrida, né? Fez esforço para estar aqui hoje. Mas eu amo uma advogada capixaba, mas também da UAB, que é a família nossa nacional. Então eu quero te agradecer, porque nosso tempo, infelizmente, acabou. E te dar, assim, a palavra para uma... Eu sei que você já deu todas o seu conteúdo com relação, mas as advogadas que estão começando na carreira, daquele chefe que faz um assédio, como é que elas se comportam? Dá assim, uma dica, uma palavra para essa jovem advogada, para a gente finalizar. Eu gosto muito, realmente, de falar sobre a nossa casa,
né? E a nossa casa, a Casa da Advocacia, a OAB, a gente precisa também, igualmente como o Brasil, avançar. Porque ainda a advocacia também ainda é um ambiente extremamente hostil para as mulheres. Em que pese agora a gente ter uma cota em que a metade de todas as chapas precisam ser compostas por mulheres, ainda há pouca voz dada a essas mulheres. Então, a gente precisa não apenas compor espaços, mas ter o direito de falar e levar a nossa narrativa para esse espaço que foi criado pelos homens e por eles, ainda em sua grande parte. Nós só temos 5 mulheres que presidem OABs no Brasil. Num Brasil enorme. Então, o que eu quero dizer para as mulheres advogadas, que hoje nós somos a maioria da A gente nunca advocacia. teve na nacional, né? Uma mulher nacional Eu teve? acho que Quem uma, foi a acho que nacional? uma. Eu não me lembro agora, desculpa. Eu deveria saber isso, mas eu não lembro agora. em que pese sermos, né, hoje, em número de advogados e advogadas, nós somos a maioria, as mulheres, mas ainda somos a minoria, ocupando espaços nas OABs e nas grandes bancas. Então, o recado que eu tenho para dar para essas jovens advogadas é que o amanhã, ele depende de vocês. Hoje a gente está aqui falando, lutando, abrindo portas para que vocês cheguem. E quando vocês chegarem lá, saibam que vocês representam muitas, que não é sobre uma ou duas, é sobre todas nós. E quando todas nós tivermos um olhar coletivo, nós que somos mais do que a metade da população, vamos ter também, igualmente, a metade da mesa. Porque o justo é nada sobre nós, sem nós. Muito obrigado, doutora. Uma alegria recebê-la. Nós contamos com a presença da doutora Faida Bello aqui no nosso podcast da OAB de São Paulo, o Pontos de Vistas. E muito obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo. Tchau, gente!